Se você tem e-commerce nacional e nos últimos anos sentiu que estava lutando uma guerra desigual contra as plataformas internacionais, existe uma mudança importante para 2026 que pode mexer de verdade no seu jogo. A tributação de importação de baixo valor foi ajustada e isso tende a mexer no preço final, na percepção do consumidor e principalmente na forma como o brasileiro compara comprar lá fora versus comprar no e-commerce nacional. Eu sou Naira Del Duca, CEO da GTCom Brasil Contabilidade, e hoje eu vou te explicar, de forma simples e direta, o que muda na tributação dos importados em 2026, como isso impacta na sua competitividade e o que fazer agora para transformar essa janela em crescimento e não só em esperança. A primeira coisa que você precisa entender é que essa mudança não é um presente, ela é uma espécie de nivelação parcial do campo. Ou seja, o preço do importado tende a subir e a diferença que antes parecia impossível de se competir vai diminuir. Só que, se o seu negócio não estiver pronto, quem vai capturar essa oportunidade é o outro lojista, é o seu concorrente, não você. A janela existe, mas ela premia a execução rápida e não só a boa intenção. Na prática, o que mudou é o custo final da compra importada. Antes, compras até um determinado valor, elas tinham uma combinação de tributos que mantinham o produto estrangeiro muito barato no checkout. Agora, com essa mudança, entra um peso maior no carrinho, o que encurta a distância de preço entre o produto importado e o nacional. O consumidor que comprava exclusivamente pelo preço, ele começa a reavaliar a decisão, porque quando a diferença cai, outros fatores sobem, como a entrega, a troca, a garantia, a confiança, a experiência. E é aqui que o e-commerce nacional vai ganhar mercado se tiver inteligência. Se o consumidor aceitável esperar semanas para economizar um pouquinho, ele tende a ficar menos paciente quando a economia diminui muito. Entrega rápida vira um diferencial decisivo no seu negócio. Troca fácil e garantia local deixam de ser um mimo e passam a ser o seu argumento de venda. E existe um ponto que pouca gente explora: o produto pensado para o Brasil. Quando você vende algo com tamanho, especificação, linguagem, suporte e usabilidade alinhadas ao seu cliente brasileiro, você reduz a devolução, você aumenta a recompra e você cria marca. Enquanto o concorrente importado ele joga lá no volume e entrega para qualquer público, você pode personalizar. Só que tem um detalhe: para competir de verdade, você não pode ter vazamento fiscal. E se você paga imposto a mais por erro de regime, por falta de cadastro, por falta de segregação ou por não recuperar o que é recuperável, você perde competitividade mais uma vez. Cada 1% que some de forma invisível vira menos verba para tráfego, menos espaço para desconto, menos fôlego para frete, menos caixa para você crescer. Então, o plano prático é o seguinte: primeiro, você precisa revisar a sua precificação com base na sua margem real, não na margem que parece. Segundo, você precisa olhar a sua operação como um sistema: produto, logística, atendimento e a parte fiscal. Tudo isso tem que trabalhar junto. Terceiro, você precisa usar o começo de 2026 como uma janela de conquista, porque o consumidor ele vai mudar de comportamento, ele estará mais aberto a testar alternativas. Quem aparecer bem posicionado, com preço justo e entrega rápida, entra na lista dos favoritos. Quem demorar, assiste outro capturar a sua demanda. E o quarto, você precisa pensar estrategicamente, crescer volume primeiro, antes de tentar ganhar tudo na margem. Porque nessa fase, a empresa que cresce ganha força de marca e dilui o seu custo. A remessa conforme, gente, não garante o seu sucesso. Ela só diminui uma parte do abismo que coloca entre o e-commerce nacional e o jogo injusto do internacional. Daqui para frente, o resultado depende da sua execução. Logística eficiente, precificação inteligente, marketing agressivo,
e principalmente gestão fiscal impecável para não deixar sua margem na mesa. Os próximos meses eles são decisivos para quem quer crescer em 2026. Se você tem e-commerce e quer transformar essa mudança em crescimento de verdade, já se inscreva aqui no meu canal. Deixe o seu like aqui nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com outros amigos que também têm e-commerce e que também precisam aproveitar essa janela. E me conta aqui nos comentários, como é a competição entre o seu produto e o produto importado? Me diz aqui se você vai aproveitar esse momento. Te espero no próximo vídeo.